minha gente. Bueno, será que você é aquela pessoa que diz assim: não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que pedir perdão? Não creio, eu tenho que agir e dizer para esta pessoa que eu tive maus olhos, eu rusguei, eu estava pensando mal. Será que isso... Não. Quizás você mesma já disse para si mesmo várias vezes assim: que vá, eu não vou fazer isso. Não é tanto assim, não necessito assim desta maneira. Não sei se você ha conversado, ha hablado contigo mesmo e sido nas justificativas para não cumprir certas obrigações, como pedir perdão, como ser mais trabalhadora, como servir mais, melhor, como respeitar mais, como mirar com bons olhos. Déjame dizer uma coisa muito interessante para que você entenda o que eu estou dizendo. Você vai identificar, porque como eu sou alma, então eu sei como que você já lo sentiu, quizás está sentindo, eu já senti assim. Eu já digo para mim mesmo, quando estava macho, na época, sabe, disse para mim, quem não comete erro, não? Quem não comete erro? Todos somos falhos, todos pecamos. Você já deve ter escutado isso de si mesmo ou de alguém, uma justificativa para que você alimente aún mais seu sentimento de vítima, que você não tem que se responsabilizar, não tem que fazer nenhum sacrifício, que você não tem que, em outras palavras, Deus entende, eu sou falha e Ele vai me compreender. Eu já pensei assim, estava mal quando eu pensava assim, e graças a Deus que, mira que interessante isso que eu quero que você entenda. Eu não vou testificar para ti que eu sou boa, senão que foi Deus, por sua misericórdia, que me alcançou e eu reconheci meus erros há muitos anos, que já estou muito mal. Pero déjame dizer uma coisa, você tem que saber disso. Quando eu reconheci que eu estava muito mal, eu assumi minha fé em Jesus. Foi a palavra de Deus que me convenceu de meu próprio pecado. Nada mais, nada sabia, nada escutava o que eu dizia a mim mesmo. E tampouco eu dizia o que passava dentro de mim. Pero Deus me via. E Deus sabia. E eu não me sentia a gosto, aunque eu dava justificativas, pero me frustrava. Eu me sentia muito frustrada comigo mesmo, por ter um Deus, pero me sentia muito lejos dele. Pero o que passou? Quando eu assumi minha fé em Jesus, eu fui e falei diretamente a meus responsáveis
não foi só uma pessoa, eu falei com os meus responsáveis. E eu digo no que passava a mim. Eu não falei, não fui buscar, não foi o pastor, não foi alguém que diga assim, o que está passando contigo? Não. Foi a própria palavra de Deus que foi com uma flecha e me descreveu e me desnudou e me hizo compreender que eu tinha que ter uma responsabilidade com minha fé. E uma vez que eu lo aceitar, assumir minha fé, eu ia ter que contar, dizer a los que são responsáveis por mim. E eu lo hice. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Isso você não sabe. Depois disso, eu me hice gigante. Eu era antes disso, eu era uma pessoa hasta cobarde. Sabe, não tinha esta cara dura de dizer a verdade. Não tinha. Eu não era valiente. Porque eu, na verdade, estava fazendo concessões em altura que me estava levando ao inferno. Se eu não cambiara, se Deus não for misericordioso comigo, certamente eu ia estar já perdida há tempo. Mas por causa de Ele, de sua misericórdia, então Ele revelou a mim. E muita gente, quando escuta verdades, se enoja porque lhe ha desnudado, lhe revelou o que ela estava ocultando e queria seguir ocultando aquele mal. Você sabe que a luz ela alumbra e se vê todo muito claro. Quanto mais você está cerca de Jesus, mais a luz brilha. Quanto mais você se vai se alejando de Deus, mais você vai quedando a las escuras. Então, Deus tão misericordioso orou, Jesus havia orado por nós outros. E quem assume sua fé em Jesus vai estar sempre aceitando esta verdade, que é real, é algo necessário nós outros ouvirmos a verdade. E hoje eu quero falar sobre meu Senhor Jesus. Meu Senhor. É o Senhor quem eu sirvo. Ele antes mesmo que qualquer era mala, ele sabia, ele vinha ao mundo para dar sua vida, para entregar-se-la por mim, por vocês. E mira que interessante, no livro de Juan, capítulo 10, versículo 17. Muito forte esse versículo. Por isso o Padre me ama, porque eu dou minha vida para tomá-la de novo. No caso do Senhor Jesus, Ele deu a vida dele para servir como Cordeiro de Deus, perfeito por nós outros. Não? Agora, Ele é que decidiu entregar a vida dele. Está bem? Ele não foi, vamos dizer, obrigado a ser isso. Ele, por sua própria conta, se lo deu. Mira o que ele disse: nadie me la quita, sino que eu la doy de mi própria vontade. Ou seja, não foram os religiosos,
não foram as pessoas que levaram a crucificar, sino que, obviamente, que foi aquela situação foi levada para que ele fora crucificado e levara sobre si nosso pecado. Pero nadie dijo, nada me la quita. Não foram os soldados, não foram os religiosos que quitaram a vida dele, não foram os malhechores, os que tinham rabia dele. Não. Ele disse, nada me la quita, sino que eu dou de minha própria vontade. Será que você está fazendo isso? Porque já vi pessoas que já entregou certas costumes, coisas de fora, normalmente, porque ela ia ser aceita na igreja. Não? Por exemplo, há filhos que nasceram dentro da igreja e seus padres são de Deus, e então eles se sujeitam a uma maneira para que seus padres não lhe chamem a atenção, para serem aceitos, ou para ter amistades allá, ou para ser obreiros, obreiras, para ter uma responsabilidade na igreja. Então, entrega certas coisas, cambia a maneira de vestir, viste de uma forma um pouco mais suelta a roupa, não aquela roupa ajustada, com as roupas íntimas indecentes. Não, ele começa a cambiar a sua maneira de vestir, pero isso só por um tempo, não porque ele quis entregar. E a lhe custa, tanto que é verdade, que se ela está lejos deste ambiente, ela vai regressar a ter os velhos costumes. Se ela, por algum motivo, esses tipos de pessoas buscam algum motivo para dar a chance para sair da casa de Deus e justificar por que não querem estar mais regressando à casa de Deus, porque na verdade eles não querem entregar sua vida. E aí ele regressa com todos os costumes, a roupa, a forma, busca as malas amistades, habla palavrota, tem comportamentos inadequados, de peleia, é uma pessoa que faz escândalo. Não? Por quê? Porque enquanto estou já na igreja, mas não porque ela lhe deu a vida, não. É porque é como se fosse um clube. Eu tenho que me ajustar a este clube. Essas pessoas tratam como se a religião ou a igreja fosse um clube, onde allí ela tem as amistades dela, ela acaba sendo em destaque porque faz muitas coisas. Então, em um dado momento, quando tem um novio, quando tem uma amiga, quando tem alguém que comporta-se contrário à vontade de Deus, ela se sujeita, ela aceita isso, porque ela, na verdade, não que ela entregou a vida, senão que ela está ajustando as coisas para ser aceita naquele lugar. Eu não quero que você haga isso contigo. Eu não quero que você auto-engane, dizendo que você está dando sua vida para Deus, quando na verdade você aún lhe gusta do Egito. Aún lhe gusta, aún sabe malas palavras, aún te juntas com pessoas
que tem malas palavras, que tem pensamentos ou ideias obscenas, coisas feias desse mundo, conversações de malícia, de maldade, sabe, de envidia, de codícia, sabe? Se você se ajusta a essas pessoas, infelizmente, você não deu a vida por sua própria vontade. Você sigue gostando desta vida mal, hasta que um dia você vá ao fundo do poço e assim você realmente veja com seus olhos que por causa de suas decisões, por causa de suas codícias, por causa de seus desejos, por causa de sua vontade, você cosechou tal coisa. Aí sim, quando você vê isso sobre ti, é quando você vai buscar a Deus e quer entregar sua vida. Mas aí quando a pessoa decide entregar, porque ela entendeu que a vontade dela isso é muito mal, lhe se amargurada, lhe deprimiu por um rato de tempo, um momento de tempo, teve um prazer de fazer sua vontade, pero foi amargoso ao final. Então, Jesus dijo, nada me la quita, sino que eu la doy de minha própria vontade. E é isso que você tem que descobrir. Eu não quero que você seja uma pessoa que auto-engane. Quero que você seja verdadeira. E busque a Deus de verdade. Porque quando eu assumi minha fé em Jesus, quando você assume sua fé em Jesus, você não vê nada. Você não observa nada mais. Antes, quando você estava dando para se ajustar, você via as pessoas, como elas se comportavam contigo. Aí está aceitando que não vai seguir assim, fazendo isso que vai agradar a ela. Quando você é verdadeira, sincera, você não mira para nada, senão para a palavra de Deus. Que foi assim que resolveu comigo. Solucionou. Agora, quando eu hice isto, eu me violentei. O Senhor Jesus falou que depois de Juan, o reino de Deus é tomado por violências. Exatamente por isso. Eu violentei o que era muito difícil para mim. Era muito difícil falar o que estava dentro de mim. Eu tive que fazer isso. E eu entendi, não foi porque alguém me lo dijo. O próprio Espírito Santo me hizo entender. E Ele habla contigo, porque Ele é o autor de minha vida. Foi Ele que me convenceu. Assim como eu sou testigo de lo que Ele convenceu a mim, Ele também convence a ti. Não serei eu. Eu não tenho capacidade de convencer a nadie. Mas eu sou testigo vivo de que quando Ele me convenceu, quando eu obedeci, isso exatamente, contrariei, era como se eu estivesse sacando o piso de meus pés, não tinha apoio de nada, senão da palavra de Deus. Eu creí na palavra de Deus, e eu mirei para a palavra de Deus, e quando eu lhe cumpri esta palavra, gente, eu me pus uma outra pessoa, uma pessoa que odia o pecado. Já não fui mais aquela pessoa que, sabe,
conversava, me justificava. Não, a hora de eu era assim, frontal com o pecado. Ou seja, descobria um problema meu, vamos agir, vamos resolver esse problema. Eu assumia, eu entendi, isso que muita gente não entende. Eu entendi que descobrir verdade era uma força, porque quando você vê o que está te pressionando, que literalmente eu estava escrava, quando eu vi isso, e eu creí na palavra de Deus, e seria livre ao confessar, falar, eu disse, eu vou fazer. E eu me contrariei. Aquela violência, aquilo que eu hice por minha alma, eu não hice por ti, eu não hice por meu esposo, eu não hice por meu mamá, meu papá, minha irmã, nas pessoas, eu hice por minha alma. Eu valorei esta alma. E quando você valora sua alma para Deus, vou dizer-lhe, você valora a Deus. Porque aí sim, você mira para o alto. E só de Ele vem a salvação. Então, nada tem capacidade de quitar as coisas de mim. Nada. Nenhum problema pode me quitar lá. Nada. Nada. Porque eu decido entregar minha vida. E mira que já tive muitas situações para que eu me agarrara, me aferrara a los sentimentos e la defendera. Pela palavra de Deus que lava minha mente, que quita essa mentira, que é, mira, você que não la entregou sua vida, não la entregue sua vida, você é escrava. Você é escrava. Jesus disse, o Padre me ama porque eu dou minha vida. E ele disse, nada me la quita. Nada. Foi eu que decidi dar para meu Padre. Vale a pena. Vale muito a pena. Senão que eu la dou de minha própria vontade. E aonde sofreu, você sabe, dolor, chorou lágrimas de sangue, mas foi a decisão dele. Ele tinha poder de sair de allí, e poderia, mas ele não lo hizo por amor. Será que você tem esse amor para com ele? Será que tudo que você faz é para a gente? Para o pastor, para a esposa, para as pessoas? Porque assim que você faz para os demais, você não se valora. Você não é sincera. Escute-me, você não é sincera. Você se mente a ti mesmo. E o pior mentiroso é aquele que não confessa que é mentiroso. Esse é o pior. Porque se autodisse, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu estou na fé, ele tudo da boca para fora. E o verdadeiro assume a fé. Então, estamos no primeiro dia de ayuno de Daniel, e esses dias, o que vai ser? Você vai ajustar a sua vida. Não é para um tempo, não é para 21 dias. É para que você tome decisões em sua vida, onde você tem que ser forte. Deixar as amistades que lhe fazem mal, e o noviazgo que não lhe faz bem, nos lugares, nas coisas que você prende, que você assiste, que não lhe fazem bem. Você não vai deixar só em 21 dias. Você vai quitar da sua vida. Porque se você entende
que isso te escraviza, se você entende, se você valora sua alma, então a força, essa violência impersa, quando você contraria do que de costume você deixava passar, aceitava isso como algo normal. Pero agora, você vai tomar medidas. E mira, depois que eu passei por isso, fiquei tão forte, gente. Tão forte, tão forte. Em meu espírito. Você não vai ser mais insegura, você não vai querer, você vai entender mais do que no que você, quizás, como muitos não praticam o que estamos falando, então você queda de fora, queda só escutando. Eu quero que você pratique, para que você experimente este gozo, essa alegria de salvação. E eu quedei tão diferente, que minha própria irmã disse assim: Vi, você está tão diferente. Mira, olha, você era difícil. Você não veia que era difícil. Você era a vítima em seus olhos. Mas quando a palavra diga a ti, então você diga assim: es para mim, eu necessito fazer isso. Creia, isso é crer. E eu não estava buscando que os demais me vieram testemunho, nada. Eu estava buscando que Deus aceitara a minha oferta, minha vida. Eu queria resolver esse problema que estava dentro de mim. E quando isso sucedeu, gente, aquela pessoa que era covarde, aquela pessoa que era medrosa, aquela pessoa que, sabe, não era firme em minhas decisões, deixava circunstâncias me levar. A hora eu caçava, encontrar o que havia dentro de mim como uma oportunidade. Não tinha mais aquele medo que anteriormente, se eu encontro, ou se alguém me diga algo, que coisa pesada. Não era mais assim. Eu queria encontrar, porque agora tem uma força. Isto é vida, gente. Você não vive à mercê das pessoas. Então, hágalo isso. Vamos fazer esse ayuno e diga para ti: sino nada me la quita, sino que eu la dou de minha própria vontade. Eu não hago isso por na igreja, eu não hago por religião, eu não hago por as pessoas. Eu la dou porque eu sirvo, eu quero a Deus, eu quero a verdade. Amém? Bueno, eu quero escutar de ti. Eu quero ver em ti essa coisa gloriosa de Deus. Esta vida. Você não vai ser uma pessoa qualquer, você vai ser testigo vivo. Sabe, não é de 10 anos atrás, não. Vai continuar fluindo. Rio, cascata, não? La cascata, que tem aquela água forte, que nunca se termina, não é a mesma água que se foi, sino que é nova. Assim que é o Espírito de Deus. Que Deus lhe bendiga a todos. Amanhã nós estamos de regresso.